A gente vai começar a ouvir os nossos palestrantes e eu quero convidar inicialmente para abrir essa etapa da nossa sessão especial da Reforma Protestante, o pastor Emanuel, ele que é vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil em Sergipe, da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, e que aqui está nos honrando com a sua presença. Por favor, pastor Emanuel. Cada palestrante vai ter 10 minutos, tá? Para que as outras pessoas que não estão aqui na mesa também possam participar, se desejarem, lógico. Por favor, pastor Emanuel. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, somente a Ele, somente a Ele. Saúdo a mesa na pessoa da nossa presidente da sessão, doutora Emília Correia, na pessoa do secretário, pastor, vereador Fortunato, Diego Fortunato, e a toda esta assembleia, saúdo da mesma forma com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos sim muito agradecidos por poder comemorar 505 anos do maior movimento da história da igreja depois do Pentecostes. Concordo plenamente com o nosso professor do seminário, reverendo Otton Guanais Dourado, quando dizia que depois do Pentecostes, o maior movimento do Espírito Santo foi justamente a Reforma Protestante do século XVI. Aqueles irmãos foram movidos não por outro fator, senão pelo Espírito Santo. Desde os precursores da Reforma, eles podiam muito bem ter cruzado os braços, eles podiam muito bem simplesmente sair com a evasiva, que muitos infelizmente se servem de dizer uma verdade, mas numa aplicação falsa. A verdade, Deus é soberano. A aplicação falsa, nós vamos ficar de braços cruzados. Nunca, jamais, nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nunca, jamais o precursor do Evangelho, João Batista, ficou de braços cruzados. Todos eles, e os pré-reformadores e os reformadores, foram sim usados por Deus, porque eles entenderam o chamado de Deus para serem sal da terra e luz do mundo, para serem verdadeiros mártires, verdadeiras testemunhas no mundo hostil, no mundo que jaz no maligno, no mundo onde prolifera a iniquidade, o vício, a injustiça, o crime. E quando aquele frei, quando aquele monge, doutor da igreja, professor da Universidade de Wittenberg, lá em sua cela, porque a Bíblia não era liberada para todos, a Bíblia não tinha acesso a todos. A Bíblia era trancafiada e apenas alguns doutos podiam ter acesso à Bíblia. Claro, como doutor da igreja, Martinho Lutero tinha acesso, claro. E em lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, quando ele percebeu, quando ele viu que o justo viverá pela fé, obviamente ele rompeu com toda e qualquer barreira que o pudesse impedir de agir e saiu proclamando a Reforma Protestante. Conhecemos a história, o estopim do seu arroubo, o estopim da sua coragem, o estopim do seu braço forte estendido, da sua voz altaneira, foi justamente esse episódio de corrupção, quando John Tetzel saía vendendo indulgências pela Europa, especialmente na Alemanha. Isto moveu o coração do homem de Deus. Assim como moveu o coração de Hus, de Wycliffe, precursores de Savonarola, precursores da Reforma, moveu o coração de Lutero para que ele proclamasse ao mundo esta voz que ecoa e eu creio, não tenho dúvida, continuará ecoando até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, de que o justo viverá pela fé. Ora, se o justo viverá pela fé, automaticamente ele vai submeter-se somente às Escrituras, ele vai submeter-se somente à graça de Deus, ele vai submeter-se somente à fé em Deus, ele vai submeter-se somente a Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Ele vai submeter-se ao fato de que a nossa vida só tem sentido se for para dar glória a Deus.
ainda que, se necessário for, tenhamos que perecer. Como bem disse a rainha Esther, se perecer, pereci, mas eu não vou deixar de falar a verdade. Eu não vou deixar de defender a verdade. Eu não vou deixar de combater a corrupção. Eu não vou deixar de combater a injustiça. Eu não vou submeter-me a uma ação, a uma atitude que é injusta, que é ilegal, que rasga a Constituição maior, que é a palavra de Deus. E, naturalmente, se rasga a Constituição maior, se afronta a Constituição maior, que é a palavra de Deus. Obviamente, por consequência, estão rasgando a Constituição local, a Constituição nossa como cidadãos deste mundo em que vivemos. Portanto, nesse dia simbólico, nesse dia em que comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante do século XVI, nós não estamos aqui por acaso, doutora Emília Correia. Nós não estamos aqui por acaso. Nós confiamos em Deus e cremos que pela divina providência aprove ao Senhor hoje justamente estarmos aqui reunidos para receber esse alento do Espírito Santo. Da mesma forma que os reformadores receberam e poder avançar pela fé e poder declarar ao mundo que nós nos submetemos somente ao Senhor Jesus Cristo. E como submissos ao Senhor Jesus Cristo, nós continuaremos combatendo a iniquidade, a injustiça, a ilegalidade, o vício, a corrupção e todo tipo de crime. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude e que possamos continuar comemorando as nossas datas cristãs. Que possamos, em comemorando as nossas datas cristãs, viver verdadeiramente como sal da terra e luz do mundo. E como bem disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. No entanto, contudo, por amor aos perdidos, necessário me é permanecer ainda neste corpo. Se nós estamos aqui ainda, é para verdadeiramente proclamarmos que só Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito obrigado.